Oi, gente, continuando com o assunto de torção, hoje a gente vai fazer alguns exercícios, mas esses exercícios são focados em a gente achar, dimensionar eixos, certo? Então, para a gente fazer uma breve revisão, aqui nessa primeira tabela, a gente tem o módulo de resistência, né, SW. Então, a gente tem tanto para um eixo maciço quanto um eixo vazado. Então, a gente vai utilizar bastante essas fórmulas, certo? O W. E a gente tem o movimento circular, então a gente tem essas relações de velocidade angular, frequência, rotação e velocidade linear. E a gente tem as relações de potência relacionada à força, velocidade angular e o raio do eixo, do momento e a velocidade angular, momento e a frequência e a potência em relação ao torque e a rotação. Momento não, tudo que eu falei era torque, tá? Esse MT é torque. Então, a gente tem as fórmulas aqui de tensão, né, de torção, é igual ao torque sobre o módulo de resistência, e o torque é igual a força vezes o raio, certo? Então, vamos para os exercícios. Então, a gente tem primeiro aqui, dimensionar uma árvore maciça de aço que transmita com segurança uma potência de 7.355 watts, 10 cavalos, girando com rotação de 800 RPM, e o material ser utilizado é uma BNT 1040L com uma tensão máxima de cisalhamento na torção de 50 megapascal. Então, a gente vai colocando os valores. Então, nossa potência é igual a 7.355 watts, uma rotação de 800 RPM e um tal de 50 megapascal. Então, quando a gente fala dimensionar, então essa palavra dimensionar aqui, ela se refere ao diâmetro do eixo, certo? Então, a gente precisa encontrar o diâmetro do eixo. Mas a gente só tem tensão, potência e rotação. Então, vamos encontrar, vou olhar lá nas fórmulas. Então, a gente tem tensão. Então, se a gente tem tensão, a gente vai utilizar essa primeira fórmula, que é tensão é igual ao torque sobre WP. Então, tensão é igual ao torque sobre WP. Então, se é uma árvore maciça, então significa um eixo, e aí no caso vai ser um eixo circular, né? Então, qual é o WP para um eixo circular? Já que ele não diz que é vazado. Então, é π d a terceira sobre 16. Certo? Só que a gente não tem o nosso torque, a gente tem nossa potência. Então, vamos ver lá se a gente consegue substituir o torque pela potência. Vamos lá nas fórmulas. Então, a gente tem, o torque, a gente tem três fórmulas que trabalham com o torque e a rotação. Então, a gente tem, essa quarta fórmula de potência. Potência é igual a π vezes torque vezes rotação sobre 30. Então, vamos usar essa fórmula. Então, P é igual a π, né? π MTN, π torque, rotação sobre 60. Então, a gente vai utilizar, eu preciso encontrar o quê? O torque, né? Então, eu vou passar tudo que tá do lado do torque pro outro lado para ficar com a potência. Então, vai ficar
60 vezes P sobre π vezes N é igual ao meu torque, tá? Então, mudando, né, de lado, então torque é igual a 60 vezes a potência sobre π vezes N. Então, a gente substitui o valor da potência e o valor da rotação para encontrar o torque. Então, torque é igual a 60 vezes a potência, que é 7.355, sobre π, vezes a rotação, que é 800. Então, a gente vai achar o nosso torque. Então, 60 vezes 7.355 dividido por 3,14 dividido por 800 vai dar 175,7 Newton metro. Então, achei o meu torque. Então, se eu achei o meu torque e eu tenho a minha tensão, eu consigo achar o meu WP, tá? Então, eu vou usar essa fórmula torque, tensão, né, desalhamento, torque sobre WP. Então, eu vou achar WP. Então, WP é igual a torque sobre tensão. Então, meu torque é 175,7 sobre a tensão, que ele falou que é 50 megapascal. Então, 50 vezes 10 a sexta. Então, meu WP vai ser igual a 175,7 dividido por 50 vezes 10 a sexta vai dar 3,514 vezes 10 a menos 6. Aí a unidade desse módulo de resistência é metro ao cubo, certo? Então, a gente tem o valor do nosso WP e a gente sabe a equação WP, que é π d a terceira sobre 16. Então, esse valor eu vou igualar a essa função, π d a terceira sobre 16. Então, π d a terceira sobre 16 vai ser igual a 3,514 vezes 10 a menos 6. Então, d a terceira vai ser 16 vezes 3,514 vezes 10 a menos 6 dividido por π. Então, esse valor vezes 16 dividido por π vai ser igual a 17,897 vezes 10 a menos 6. Então, se é d a terceira, então meu d vai ser a raiz cúbica desse valor, 17,897 vezes 10 a menos 6. Então, tirando a raiz cúbica, eu vou ter 0,026 metros de diâmetro ou 26 milímetros de diâmetro. Então, para o meu eixo resistir
essa tensão, ele precisa ser de no mínimo 26 milímetros, certo? Então, a gente encontrou a primeira resposta. Vamos para a segunda questão. Então, um eixo árvore de seção transversal constante, ou significa que ele é maciço. Então, minha seção ela é maciça, com diâmetro igual a 50 milímetros. Então, D igual a 50 milímetros. Transmite uma potência de 60 kW. Então, P é igual a 60 kW e uma frequência de 30 Hz. Então, a gente precisa encontrar a velocidade angular, a rotação, o torque e a tensão máxima atuante. Então, a velocidade angular, vamos voltar lá para as fórmulas. Então, eu tenho aqui a velocidade angular, pode ser 2πf, ou πn sobre 30, ou Vp sobre R. A gente tem o quê? A gente tem a nossa frequência, então vou usar a velocidade angular é igual a 2πf. Então, letra A velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. Então, é 2π vezes 30. Então, vai ser igual a 60π, que isso é igual a 188, bota 0,5 radianos por segundo. Deixa eu arrumar aqui. Tá aqui embaixo. Radiano por segundo. Então, a gente achou nosso A. B. Ele quer a rotação, ou seja, N. Então, vamos para as fórmulas. N. Aí, a gente vai encontrar N é igual a 30 velocidade angular sobre π ou 60F. Então, eu vou colocar 60F, que é mais rápido, né? Então, N é igual a 60 vezes frequência. N é igual a 60F. Então, é 60 vezes 30. Então, vai ser igual a 1.800 RPM. Letra C. Torque atuante. Então, o MT. Vamos de lá olhar as fórmulas. Então, torque é igual a força vezes R, só que eu não tenho nem força, nem tenho um diâmetro, que eu posso achar o raio, mas eu não tenho F. Então, vamos olhar para outras fórmulas. Então, ele me disse na questão potência. Então, se ele me disse na questão da potência, vamos procurar nas fórmulas da potência uma opção que a gente encontre o torque, certo? Então, a gente tem, ó, a segunda fórmula, potência é igual a torque vezes velocidade angular. Então, a gente tem a potência, a gente calculou a velocidade angular, então, vamos encontrar lá nosso torque. Mas, se você não encontrou a velocidade angular, você pode utilizar a terceira equação, que é potência é igual a o torque vezes 2πf, tá? Então, se você reparar, essas questões, elas são bem independentes, se você souber todas as fórmulas. Então, potência é igual ao torque vezes rotação, ou seja, velocidade angular. Então, vamos lá. Então,
potência é igual a torque vezes rotação, ó, velocidade angular. Então, meu torque é igual a potência sobre velocidade angular. Então, minha potência é 60 kg, então 60 vezes 10 a terceira sobre a velocidade angular, que a gente achou que é 188,5. Então, 60 10 a terceira dividido por 188,5 vai dar 318,3 Newton metro. Então, a gente achou o nosso torque atuante. Agora, a gente tem que achar a nossa tensão máxima atuante. Então, a tensão é o tal lá e o tal é o nosso torque sobre WP. Então, WP vai entrar de novo e aí a gente tem o π d a terceira sobre 16 mais uma vez. Então, D. Então, nosso tal que a gente quer achar é igual ao nosso torque sobre WP. E WP é igual a π d a terceira sobre 16. Qual é o nosso diâmetro? É de 50 milímetros. Então, a gente vai colocar lá 50 vezes 10 a menos 3. Então, nosso W é igual a π 50 vezes 10 a menos 3 a terceira sobre 16. Então, nosso WP é igual a π vezes 50, 10 a menos 3 a terceira, dividido por 16. Então, dá 24,5 vezes 10 a menos 6 metro a terceira. Então, a gente consegue agora encontrar a nossa tensão. Então, nossa tensão vai ser igual ao WP, que a gente achou que é 318,3 sobre esse valor tudo. 24,5 vezes 10 a menos 6. Então, 318,3 dividido pela resposta vai dar 12,97 vezes 10 a sexta Pascal, ou 18,97 megapascal. Então, a gente achou a nossa tensão para a segunda questão. Vamos para a terceira. Então, a terceira também é de mencionar um eixo árvore, só que agora é vazado. Ou seja, é o nosso eixo vazadozinho, tá aqui o desenho dele, com a relação de diâmetros igual a 0,6. O que significa isso? Significa que Dzinho sobre Dzão é igual a 0,6. Certo? Então, significa o quê? Que o diâmetro menor sobre o diâmetro maior é igual a 0,6, tá? E vai ter uma potência de 200 kW, então P é igual a 220 kW, com velocidade angular de 4π radiano por segundo. E o material tem uma tensão admissível de 50 megapascal. Então, o que significa isso? Então, a gente tem que encontrar o valor de D e Dzão, certo? Tendo potência, tensão e velocidade angular. Então, basicamente, igual a primeira questão. Então, a gente tem que encontrar o valor de WP. Então, a gente tem
tensão é igual a torque sobre WP, só que a gente tem potência é igual a torque vezes ômega, então a gente consegue encontrar o torque, e o WP a gente tem que olhar lá na tabela qual é o valor de WP para um eixo vazado. Então a gente tem aqui, WP para um eixo vazado é π sobre 16 e a relação dos dois diâmetros. Então, D a quarta maior menos D a quarta menor sobre Dzão. Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, o meu WP é igual a π sobre 16, Dzão a quarta menos Dzinho a quarta sobre D. Tá? Então, vamos primeiro encontrar o valor do nosso torque. Então, torque é igual a potência sobre velocidade angular. Então, potência é 20 kg. Sobre a velocidade angular, que é 4π. Então, 20 vezes 10 a terceira dividido por 4π. Vai dar 1,59 vezes 10 a terceira torque Newton metro. Então, agora a gente precisa encontrar o valor de WP usando a equação da tensão. Então, WP é igual a torque sobre tensão. Torque a gente acabou de encontrar, que é 1,59 vezes 10 a terceira, sobre a tensão, que é 50 mega. Então, esse valor dividido por 50 vezes 10 a sexta é igual a 31,8 vezes 10 a menos 6. Deixa eu ver aqui rapidinho. 1,59 vezes 10 a terceira dividido por 50, 10 a sexta. Isso. Tem 1,8 vezes 10 a menos 6 metro cúbico. Então, a gente agora vai ter que colocar aqui no valor de WP essa fórmula. E a gente tem o D é igual, então a gente vai substituir, ó. Dzinho vai ser igual a 0,6 Dzão. Então, vamos pegar essa fórmula e onde tem Dzinho, substituir por esse valor. Então, WP é igual a π sobre 16, diâmetro grande ao quadrado, menos 0,6 D ao quadrado sobre Dzão. Então, vamos primeiro resolver aqui. Então, WP é igual a π sobre 16 Dzão a quarta menos 0,6 a quarta é como se fosse ao quadrado duas vezes, certo? Então, vai ser menos 0,1296 diâmetro a quarta dividido por diâmetro. Então, WP é igual a π sobre 16. E aí, aqui, como é que faz? A gente vai ter diâmetro a quarta. E aí, esse diâmetro a quarta aqui é como se tivesse vezes 1. Então, diâmetro a quarta tá igual aqui e diâmetro a quarta tá igual do outro lado. Então, significa que isso aqui é diâmetro a quarta, 1 menos 0,126
96 dividido por diâmetro, certo? Então, esse valor menos 1 vai dar, passar mais uma. Então, WP é igual a π sobre 16. Aí eu vejo, o diâmetro a quarta com o diâmetro embaixo, a gente vai cortar e vai sobrar a terceira, certo? Então, π, 16, diâmetro a terceira, vezes 0,8704. Então, WP é igual a... Aí a gente faz π vezes 0,8704 dividido por 16 é igual a 0,1709 d a terceira. Então, d a terceira é igual a WP sobre 0,1709. E o WP que a gente achou é igual a 31,8 10 a sexta. Então, 31,8 vezes 10 a sexta, menos 6, né? Sobre 0,1709. Então, 31,8 vezes 10 menos 6 dividido pela resposta vai ser igual a 186,07 vezes 10 a menos 6, tá? Então, D vai ser a raiz cúbica desse valor todo. Então, 186,07 vezes 10 a menos 6. Então, a raiz cúbica disso é igual a 0,057 metros ou 57 milímetros. Tá? Então, a gente achou o Dzão e agora a gente precisa achar o Dzinho. Então, o Dzinho é igual a 0,6 do Dzão. Então, Dzinho é igual a 0,6 vezes 57. Então, 57 vezes 0,6 dá 34,2 milímetros, certo? Então, nossos eixos, ele tem que ser com diâmetro mínimo de 50, diâmetro maior de 57 e o diâmetro interno de 34,2. Então, vamos para a nossa última, questão 4. Então, a gente também vai encontrar algumas questões para um eixo árvore que vai possuir diâmetro de D igual a 80 milímetros. Então, se ele não falou nada, então só significa que nossa seção é inteira. Então, nosso WP não é mais a relação de diâmetros, vai ser um diâmetro só. Com comprimento, ou seja, um L igual a 90 centímetros. Uma potência de 15 kW e uma frequência de 10 Hz, certo? Então, a tensão máxima atuante, então, A é o tal lá, que é torque sobre WP. Então, mais uma vez, a gente não tem o torque, o WP a gente consegue calcular.
Mas aí a gente tem as funções de potência. Então, vamos lá. Então, a gente vai utilizar, ao invés de a gente utilizar a segunda equação de potência, que é torque vezes WP, a gente vai utilizar a terceira. Por quê? Porque ele deu a frequência. Então, torque, potência é torque vezes 2πf. Então, lá por baixo. Então, potência é igual a torque vezes 2πf. Então, nosso torque é igual a potência sobre 2πf. Então, potência 15 kg, 15 vezes 10 a terceira, sobre 2π, frequência 10. Então, isso é igual a 15 vezes 10 a terceira, dividido por 2π vezes 10, vai dar 238,7 Newton metro, tá? E aí, o nosso WP. Nosso WP, que é um eixo maciço, é igual a π, diâmetro a terceira, sobre 16, né? Estamos certos? Deixa eu ver. Isso, estamos certos. Então, o diâmetro é 80. Então, π 80 vezes 10 é menos 3, né? Porque passa para metro. Terceira sobre 16. Então, nosso WP é igual a π vezes 80 vezes 10 a menos 3 ao cubo, dividido por 16. Então, vai dar 100,5 vezes 10 a menos 6 metros ao cubo. Aqui. Então, a gente tem o nosso módulo de resistência e temos nosso torque. Então, a gente consegue achar nossa tensão. Então, nossa tensão é igual a torque sobre WP. Então, torque é 238,7 dividido por 100,5 vezes 10 a menos 6. Então, 238,7 dividido por... vai dar 2,37 vezes 10 a sexta Pascal, ou 2,37 megapascal. Tá? Então, a gente achou nossa tensão. Agora, distorção do eixo. E aí, a distorção do eixo, a gente tem que olhar lá a equação da semana passada. Cadê? Aqui. Distorção vai ser igual a a tensão torção sobre o giga, né? E aí, o modo de elasticidade transversal. Deixa eu ver essa questão. E aí, o G, ele diz que é 80 gigapascal. Então, distorção é tal sobre G. Então, B, distorção é o tal sobre G. E o G é 80 gigapascal. Então, 2,37 vezes 10 a sexta
dividido por 80 vezes 10 a nona. Então, preste atenção que é giga, então é 10 a nona. Na prova, todo mundo colocou... Quer dizer, todo mundo não, né? Mas a maioria, só uma ou duas pessoas que não colocaram 10 a nona, botaram 10 a sexta e erraram a conta, certo? Então, esse valor dividido por 80 vezes 10 a nona vai ser igual a 29,68 rad. Eita. 10 a sexta, 10 a menos 6 rad. E a outra questão é o ângulo de torção. E aí o ângulo de torção, olhando lá na nossa fórmula, voltando lá da semana passada, cadê? É o torque, comprimento, JP e G. Então, o ângulo de torção vamos lá embaixo. Então, C, o ângulo de torção é o torque e já esqueci. A, comprimento sobre o JP, que é o polar, vezes o G, tá? Então, vamos lá ver o JP na semana passada. Então, JP vai ser π d a quarta sobre 32. Então, JP é π, diâmetro a quarta sobre 32. Então, π vezes o diâmetro do nosso eixo é 80. Então, 80 vezes 10 a menos 3 a quarta sobre 32. Isso vai ser igual a π vezes 80 vezes 10 a menos 3 elevado à quarta, dividido por 32. Então, dá 4,02 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Então, a gente consegue achar nosso ângulo de torção, que é igual ao nosso torque, que a gente achou que é 238,7 o comprimento do nosso eixo é 90 centímetros, então é 0,9 metro. Sobre o JP que a gente calculou, 4,02 vezes 10 a menos 6, vezes o giga, que é 80, vezes 10 a nona. Então, nosso ângulo de torção vai ser igual a 238,7 vezes 0,9 dividido por 4,02 vezes 10 a menos 6 vezes 80 vezes 10 a nona. Vai ser igual a 665 vezes 10 a menos 6 radiano, certo? Então, a gente achou nosso ângulo de torção. Então, a gente conseguiu fazer 4 questões utilizando os conhecimentos de torção para a gente dimensionar os eixos. E aí, eu quero que vocês simplesmente peguem essas questões e tentem fazer sozinhos.
e vamos se preparar para a nossa segunda prova, certo? Então é isso.